E aí, turma, tudo bem, neuroaprendiz? Hoje o tema que eu trago aqui para a gente conversar é o desenvolvimento motor da criança. Você já parou para pensar que desde antes de nascer o bebê já treina os movimentos? Ele tá lá se esticando a perninha e a mãe sentindo os movimentos até chupar os dedos. O reflexo de sucção já está desenvolvido desde a 36ª semana de gestação. É sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Se você ainda não é um neuroaprendiz, aproveita, inscreve-se no canal e assine o sininho para receber as nossas notificações. As crianças nascem com alguns reflexos e todo o desenvolvimento motor acontece a partir deles. Eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um deles e de qual é a idade que comumente eles desaparecem. O primeiro reflexo é o reflexo de Moro, o reflexo do susto. É aquele que a criança faz quando escuta um barulho alto ou quando é rapidamente movimentada. Ela primeiro estica os braços e as pernas e depois se encolhe. Normalmente esse reflexo é acompanhado de choro. Ele costuma desaparecer por volta dos 2 meses de vida. O segundo é o reflexo de busca, que aparece quando a criança é tocada ou acariciada na região dos lábios. O bebê vira a cabeça em direção àquela sensação, que é exatamente para procurar o seio ou a mamadeira. Esse reflexo costuma desaparecer aos 4 meses de vida. O terceiro reflexo é o tônico cervical, também conhecido como reflexo do espadachim. A criança estica o braço e olha na mesma direção ao mesmo tempo que dobra o braço contrário. Esse movimento é sutil e normalmente acompanhado do choro. Ele costuma desaparecer por volta dos 5 meses de vida. O quarto reflexo é bastante importante, é o reflexo de preensão. Esse reflexo, inclusive, é acompanhado pelos pediatras logo após o nascimento da criança. Ele acontece quando a gente coloca o dedo na palma da criança e ela imediatamente fecha com bastante força a nossa mão. Ele costuma desaparecer também em torno dos 5 meses de vida. O quinto reflexo é um reflexo muito fofo, é o reflexo de marcha. Quando a gente segura o neném pela axila, imediatamente ele passa a colocar um pé na frente do outro. Ele costuma desaparecer por volta dos 2 meses de idade. O sexto reflexo é o reflexo de Babinski. Ele aparece quando a gente aperta com firmeza a sola do pé do bebê. O dedão movimenta-se em direção ao peito do pé e os outros dedos são esticados. Ele costuma desaparecer entre o 12º e o 24º mês de vida. O sétimo e último reflexo é importantíssimo para a sobrevida das crianças, que é o reflexo de sucção. Como eu disse no início do vídeo, ele já está desenvolvido desde a 36ª semana da gestação. Sem ele, as crianças não têm a habilidade de se alimentar quando nascem. Por isso, quando a criança é prematura, muitas vezes ela precisa de sonda para se alimentar. É muito importante dizer que essa coordenação motora para o sugar não é fácil e várias crianças precisam de uma ajudinha extra quando nascem. Dos meus 4 filhos, 3 precisaram de ajuda para aprender a mamar. Como eu não tinha experiência, eu achava que a dor para amamentar era normal, e não é. 2 dos meus filhos tinham a língua presa e após fazerem o pique, a dor ao amamentar sumiu e melhorou a qualidade da amamentação, e a minha filha tinha um reflexo de mordida que precisou ser trabalhado para que ela pudesse mamar no peito. Conforme as crianças vão crescendo, esses reflexos vão sendo substituídos por esquemas mais elaborados e por movimentos intencionais. É super importante que um pediatra acompanhe a criança no primeiro ano de vida. Além de fazer toda a introdução alimentar, ele vai verificar os marcos do desenvolvimento e, se for o caso, orientar cada família em particular. Mas quais são esses marcos de desenvolvimento? Eu vou citar alguns. Aos 2 meses, a gente espera que a criança consiga sustentar a cabeça. Aos 5, que ela consiga virar-se. Aos 6, que ela sente sem apoio. Ao 8, que ela fique em pé apoiando-se em móveis ou no sofá. Que ela consiga andar com apoio aos 10 e que comece a andar entre 12 e 14 meses. É super importante a gente comentar aqui que não adianta a gente tentar fazer a criança pular etapas. O engatinhar, por exemplo, é fundamental não só para a tonicidade do corpo, para fortalecer a musculatura do corpo, como também para o desenvolvimento da coordenação motora global da criança. Isso pode interferir, inclusive, lá na frente na época da alfabetização. O uso do andador, por exemplo, pode prejudicar o desenvolvimento motor da criança. A Associação Brasileira de Pediatria alerta para os riscos de acidente. Além disso, ele pode trazer prejuízos no desenvolvimento da musculatura de quadril e coxas da criança. Mas como é que nós, professores e pais de crianças bem pequenas, podemos ajudar no desenvolvimento motor das crianças?
A gente pode fazer isso com objetos bem simples. Podemos, por exemplo, colocar pecinhas coloridas dentro de uma garrafa PET e brincar de rolar essa garrafa com as crianças. A gente também pode pegar objetos bastante coloridos e colocar pendurados em lugares que as crianças tenham que se esticar para conseguir alcançar. As cores, as formas e os barulhos fazem com que as crianças se dirijam a esses objetos e tenham que, para isso, aprender a ter habilidade motora para realizar aquela ação. São coisas simples, como deixar a criança no chão com um tapete, como incentivá-la a caminhar até nós. Cada vez que a gente incentiva a criança a ir fazendo sozinha aquilo que ela já é capaz, ela vai desenvolvendo sua habilidade motora e sendo progressivamente cada vez mais capaz de fazer tudo o que ela deseja. Os pais e os professores que têm mais ou menos a minha idade tiveram a possibilidade de brincar na rua e de ajudar as famílias nas tarefas domésticas. Isso por si só fazia com que essa coordenação motora fosse desenvolvida. Você já imaginou o trabalho de pinça que a gente tem que fazer para escolher feijão, por exemplo? Já que as crianças de hoje têm uma vida diferente da que nós tivemos, a gente precisa intencionalmente preparar atividades que elas possam desenvolver tanto a sua coordenação motora grossa quanto a sua coordenação motora fina, que é importante, inclusive, lá na hora de aprender a letra cursiva na escola. Se você achou esse conteúdo importante, dê o seu like e ajude o YouTube a distribuir esse conteúdo para um número maior de pessoas. Se você tem aí fotos desses reflexos ou vídeos dos seus filhos, eu adoraria que você os revisitasse e me contasse aqui nos comentários. Eu espero você no nosso próximo vídeo.